Naquele Dia dos Pais, em meio a uma reunião familiar barulhenta e cheia de risos, permaneci em silêncio, observando o homem que me desprezou e rejeitou por 28 anos. Meu próprio pai. Ele ergueu a taça com um orgulho arrogante, proclamando a felicidade de ser pai de seus filhos biológicos, enquanto eu não passava de uma sombra estranha naquela casa. Mas quando a porta se abriu de repente, um milionário entrou com passos firmes, colocou a mão em meu ombro e declarou em voz alta: "Este é o meu filho." A sala mergulhou em um silêncio absoluto. A verdade, escondida durante tantos anos, finalmente vinha à tona. E a partir daquele instante, meu mundo mudou por completo. Meu nome é Dean Caldwell. Tenho 28 anos e levo uma vida que muitos chamariam de comum. Sou professor de literatura no ensino médio. Todos os dias fico diante de uma turma, compartilhando histórias dos livros, e à noite volto para um pequeno apartamento alugado nos subúrbios, onde o zumbido da TV é a única companhia. Sou calmo, reservado e sempre tento manter as coisas sob controle. Mas, se alguém me perguntar sobre a minha infância, sobre minha família ou sobre as cicatrizes que carrego no coração, eu hesito. Não porque não queira falar, mas porque, cada vez que recordo, a dor aperta como se uma mão invisível comprimisse meu peito. Cresci em uma casa grande que, à primeira vista, parecia perfeita. A família Caldwell, como a cidade inteira comentava, era o retrato de um lar exemplar. Meu pai, Malachi Caldwell, era um homem alto e imponente, com uma voz que ecoava como trovão. Sempre impecavelmente vestido em ternos alinhados, com um sorriso confiante. Trabalhando no ramo imobiliário, conquistava respeito por onde passava, um homem de sucesso, firme nas decisões, que sempre parecia saber exatamente o que queria. Minha mãe, Paisley Caldwell, era o oposto dele. Uma mulher doce de olhos castanhos acolhedores e um sorriso melancólico. Gostava de flores e passava as tardes tricotando na varanda. Era frágil, evitava discussões e raramente ousava enfrentar meu pai. Depois havia meus irmãos mais novos, Michael, James e Ethan, pequenas cópias de nosso pai. Michael, com 25 anos, era estudante de direito e arrancava aplausos de todos com discursos afiados, sempre motivo de orgulho para Malachi. James, de 23, havia acabado de se formar em engenharia e já levava para casa projetos promissores. E Ethan, com apenas 20, cursava a faculdade e demonstrava talento nato para os negócios, como uma versão mais jovem do nosso pai. E eu? Eu era Dean, o filho mais velho, mas sempre o intruso naquele retrato de família perfeito. Desde cedo percebi a diferença. Meu pai jamais me olhou com o mesmo orgulho que reservava aos meus irmãos. Quando eu trazia boletins cheios de notas máximas, ele apenas lançava um olhar rápido, balançava a cabeça como se fosse mera obrigação. Mas quando Michael vencia um concurso de oratória ou James construía um modelo técnico, a casa inteira vibrava em festa. Lembro que, aos 13 anos, passei um mês inteiro pintando um grande retrato da nossa família, planejando entregá-lo como presente no Dia dos Pais. Desenhei cada detalhe. O sorriso da minha mãe, o casaco favorito de Ethan, que tinha apenas 5 anos na época. Quando entreguei a pintura, meu pai mal olhou. Sorriu de leve e disse: "Infantil. Você devia aprender a fazer algo mais prático." O quadro foi dobrado e enfiado em um canto de armário. Nunca mais falei dele. Palavras como aquelas, aparentemente banais, cortaram fundo como lâminas. Comecei a acreditar que nunca seria bom o suficiente, que havia algo errado comigo. Esforcei-me mais, estudei mais, tentei me comportar melhor. Mas nada bastava. Ele sempre encontrava um motivo para criticar. "Dean, fique ereto. Não ande curvado como um fracassado. Dean, você fala sem confiança. Olhe para seus irmãos e aprenda." Essas frases se repetiam tantas vezes que pesavam sobre o meu peito como pedras. Minha mãe era a única fonte de calor naquela casa. Quando meu pai não estava, ela me abraçava às escondidas e sussurrava que eu era um bom garoto, que tinha orgulho de mim. Mas aquelas palavras não bastavam para curar a solidão. Ela era frágil demais. Temia os acessos de fúria de Malachi. Uma vez, quando eu tinha 12 anos, quebrei sem querer um dos copos favoritos dele.
Ele gritou comigo, chamando-me de inútil, enquanto eu chorava em silêncio. Minha mãe ficou parada em um canto, os punhos cerrados, os olhos cheios de lágrimas, mas sem coragem de intervir. Depois que ele saiu, batendo a porta, ela veio até a cozinha, limpou minhas lágrimas e fez um sanduíche para mim. Não fique triste, Dean, disse a voz trêmula. Seu pai só está estressado. Mas no fundo, eu sabia. Ela era tão impotente quanto eu. As festas de fim de ano eram os piores momentos. Natal, Ação de Graças, Dia dos Pais, dias em que famílias se reuniam para rir e celebrar. Para mim, eram dias de exclusão. Nunca vou esquecer o dia de Ação de Graças em que eu tinha 15 anos. A mesa estava farta, a casa cheia de risos. Meus irmãos revezavam-se contando conquistas. Michael se gabava de um prêmio escolar, James falava de um modelo científico, Ethan descrevia animado um jogo de futebol que tinha assistido com papai. Malak, orgulhoso, batia nos ombros deles, vangloriando-se para os parentes. E eu? Ficava no canto, comendo em silêncio, tentando não ser notado. Mas como se fosse um ritual, ele se voltou para mim com um tom sarcástico. E você, Dean? Tem algo para contar? Ou continua enterrado nos livros? A mesa explodiu em gargalhadas, como se fosse piada inofensiva. Para mim foi como um soco no peito. Forcei um sorriso, murmurei qualquer coisa sobre uma nota alta em uma prova. Ninguém se importou. Minha mãe me lançou um olhar de desculpas, mas permaneceu calada. Situações assim se repetiam ano após ano. Aprendi a encolher, a ser sombra dentro da própria casa. Não buscava mais atenção, nem reconhecimento. Só queria sobreviver às festas, aos jantares de família, aos olhares de desprezo. Mas no fundo, a pergunta queimava. Por quê? Por que nunca fui suficiente? Quando cresci, saí de casa o mais cedo que pude. Tornei-me professor, não porque fosse um grande sonho, mas porque era um caminho seguro, tranquilo. Eu queria uma vida onde não precisasse provar nada para ninguém, nem correr atrás da aprovação de quem nunca me daria valor. Aluguei um pequeno apartamento, cozinhava minhas próprias refeições, fazia minha própria lavanderia e cuidava de mim mesmo. Era uma independência silenciosa, mas não liberdade. Era fuga. Fuga da sensação de não ser digno. Fuga da sombra da família Caldwell. Mas por mais que eu tentasse, as cicatrizes da infância não desapareciam. Elas permaneciam, ardendo como brasas que nunca se apagam. Cada vez que o telefone tocava, cada vez que minha mãe me ligava, eu ouvia a voz de Malak ecoando na memória, lembrando-me de que eu nunca pertencera àquele lar. Cada vez que o Dia dos Pais se aproximava, meu peito se preparava para as palavras mordazes e os olhares frios. Eu tinha aprendido a aceitar que era o de fora, mas isso não significava que não doesse. Muitas noites, sentado sozinho no meu apartamento, eu me perguntava se um dia poderia mudar alguma coisa. Se haveria um dia em que eu encontraria respostas para as perguntas que me atormentavam havia tantos anos. Eu não sabia. Mas no fundo, sentia que havia algo esperando por mim. Uma verdade que eu nunca tivera coragem de encarar. E encontrei a resposta numa noite tardia, depois de terminar uma aula de reforço. Conduzia meu carro velho de volta para casa, o relógio do painel marcando quase 10 da noite, e o ar frio do outono entrava pela janela entreaberta. Estava exausto, não do trabalho, mas dos pensamentos que giravam em minha mente. Liguei o rádio, esperando que a música afastasse o peso no peito. O caminho passava por um bairro antigo, onde os postes lançavam uma luz amarelada que mal iluminava alguns metros à frente. Normalmente, eu evitava aquela área à noite, mas naquela hora só queria chegar em casa mais rápido. Foi quando entrei numa viela estreita, um atalho para a rua principal, que congelei. Ouvi um som estranho, gemidos misturados ao ruído seco de socos batendo contra a carne. Diminuí a velocidade, meu coração acelerando. À frente, sob a luz fraca de um poste, vi uma cena que gelou meu sangue. Um homem de meia idade, de sobretudo cinza, estava caído no chão frio. 3 jovens o cercavam, com rostos ameaçadores, revezando-se em chutá-lo. Sangue escorria da boca e da testa do homem, suas mãos fracas tentando proteger a cabeça, mas já não tinha forças para reagir. Os agressores riam, como se fosse apenas um jogo,
Agarrei o volante com força, a respiração curta. Eu não era herói. Nunca me considerei corajoso a ponto de enfrentar alguém, muito menos um grupo de marginais. Mas ver aquele homem indefeso, sofrendo, foi insuportável. Não pensei demais. Pressionei a buzina com força, o som agudo ecoando pela viela silenciosa. Ao mesmo tempo, liguei o farol alto, inundando de luz branca o grupo de agressores. Ei! Parem agora ou chamo a polícia! Gritei, a voz trêmula, mas tentando soar firme. Os três se viraram surpresos. Por um instante, temi ter cometido o maior erro da minha vida. Mas um deles resmungou algo, talvez com medo de serem pegos. Lançaram-me olhares ameaçadores e fugiram, desaparecendo na escuridão. Soltei o ar num suspiro trêmulo, as mãos ainda tremendo enquanto abria a porta do carro. Corri até o homem e me ajoelhei ao lado dele. Senhor, está me ouvindo? Consegue falar? Perguntei, a voz falhando. Ele jazia quase imóvel, a respiração fraca, com uma facada no abdômen que manchava de sangue grande parte da roupa. O pânico me dominou. Tirei o celular do bolso com mãos trêmulas e disquei para a emergência. Alô, preciso de uma ambulância agora. Um homem foi atacado, está perdendo muito sangue. Estamos na rua Elm, perto da terceira esquina. Quase gritei tentando manter a calma. Enquanto aguardava, tentei arrastá-lo para fora do canto escuro, até a luz do poste. Ele era mais pesado do que parecia. Seu corpo tremia em ondas, mas seus olhos, enevoados pela dor, se fixaram em mim com um brilho estranho, como se tentasse dizer algo. Obrigado, rapaz. Sussurrou, a voz tão fraca que precisei inclinar-me para ouvir. Não fale agora, a ambulância já vem, respondi, escondendo o medo que queimava dentro de mim. Os paramédicos chegaram após minutos que pareceram uma eternidade. Colocaram-no numa maca com pressa e eu, sem pensar muito, segui junto até o hospital. Não sabia exatamente por quê. Talvez porque precisava ter certeza de que ele ficaria bem. No caminho, sentado atrás, fiquei observando aquele estranho imóvel. O rosto marcado pelo tempo, o cabelo grisalho bagunçado caindo sobre a testa. Meu coração estava pesado de inquietação. No hospital, o ambiente era caótico. Médicos correndo, máquinas apitando, vozes apressadas ecoando pelos corredores. Fiquei parado diante da sala de emergência, mãos unidas com força, aguardando qualquer notícia. Um médico com expressão tensa aproximou-se. Ele perdeu muito sangue. O estado é crítico. O tipo sanguíneo dele é AB negativo, bastante raro. O banco de sangue não tem o suficiente. Estamos tentando contato com outros hospitais, mas... A frase morreu em sua boca, o olhar carregado de preocupação. Sem saber de onde tirei coragem, respondi. Doutor, façam o teste com o meu sangue. Pode ser compatível. Ele me olhou surpreso, depois assentiu. Venha comigo. 15 minutos depois, o resultado saiu. Quase não acreditei no que ouvi. Você tem sangue AB negativo. É compatível. Está disposto a doar? Perguntou o médico aliviado. Assenti sem hesitar. Deitado na sala de doação, observei o sangue escorrer pelo tubo. O homem havia sido levado à cirurgia, e tudo o que me restava era rezar para que sobrevivesse. A enfermeira, uma mulher de meia idade de olhar bondoso, me encarou por um instante, depois olhou para o prontuário dele. Sorriu e disse, quase casualmente. Que curioso. Além do tipo sanguíneo raro, vocês até se parecem. Se eu não soubesse, diria que são pai e filho. Ri, mas foi um riso forçado. Deve ser coincidência, respondi, tentando manter a voz firme. Por dentro, no entanto, algo se agitou. Como se uma porta tivesse se entreaberto, revelando um segredo que eu não estava pronto para encarar. Balancei a cabeça, tentando me convencer de que era apenas uma observação solta. Quando deixei o hospital, já amanhecia. Dirigi para casa exausto, a mente confusa, incapaz de parar de pensar naquele homem, nas palavras da enfermeira, na sensação estranha que me perseguia. Forcei um sorriso ao meu reflexo no retrovisor. Só uma noite qualquer, só uma coincidência qualquer. Murmurei. Na manhã seguinte, acordei com os olhos ardendo após quase não ter dormido. A luz do sol atravessava as cortinas, iluminando meu pequeno e organizado apartamento.
Um lugar modesto, suficiente apenas para sustentar a rotina silenciosa de um professor de ensino médio. Preparei café, sentei-me à mesa da cozinha e liguei a TV para preencher o vazio da manhã. Não tinha o hábito de tomar café da manhã em casa. Preferia a pequena padaria na esquina, com suas mesas de madeira gastas e o cheiro reconfortante de pão fresco. Naquele sábado não foi diferente. Peguei minha caneca, saí e tentei deixar para trás os pensamentos da noite anterior. A padaria estava calma, com poucos clientes folheando jornais ou deslizando os dedos pelas telas dos celulares. Escolhi meu canto de sempre, pedi ovos com torradas e abri o laptop para conferir e-mails de trabalho. Na parede, a TV transmitia o noticiário matinal. A voz da apresentadora era firme, mas tranquila. Eu mal prestava atenção até que um nome me fez congelar. A colher com ovo caiu do garfo de minha mão sobre o prato. Empresário Alexander Hale, 55 anos, fundador e CEO da Hale International Resorts, escapou por pouco da morte após um ataque inesperado ontem à noite. Ele foi salvo por um cidadão anônimo e agora se recupera no hospital. Olhei fixamente para a tela. A imagem de um homem de meia idade, cabelos grisalhos, rosto marcado mas cheio de autoridade, apareceu. Era ele, o homem que eu havia salvo na viela. Meu coração disparou como se tivesse levado um soco no peito. Alexander Hale. Um nome antes desconhecido, mas agora ligado a mim por um fio invisível. O tal cidadão anônimo era eu. Mas eu não queria que ninguém soubesse. Não buscava atenção, nem gratidão. Queria apenas que ele ficasse bem. Nos dias que se seguiram, tentei retomar minha rotina. Aulas, palestras, reforços noturnos. Tudo seguia igual. Mas algo em mim havia mudado. Eu não conseguia parar de pensar em Alexander Hale, nos olhos dele quando sussurrou o obrigado, na sensação estranha de estar perto dele. Movido pela curiosidade, comecei a pesquisar sobre ele na internet. Os artigos o chamavam de lenda da hotelaria, um homem que se fez sozinho, que ergueu um império de resorts de luxo espalhados pelas Américas, Europa e Ásia. Mas nenhum artigo mencionava família, nem esposa, nem filhos. Apenas imagens dele sozinho em conferências de imprensa, com olhos profundos que pareciam guardar segredos. Uma tarde, cerca de uma semana após aquela noite, meu celular tocou. Número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Alô? É o Sr. Dean Caldwell? Perguntou uma voz grave, levemente rouca, mas cheia de vida. Sim, sou eu. Quem fala? Aqui é Alexander Hale. A firmeza na voz me fez estremecer. Foi você que me salvou, não foi? Gostaria de encontrá-lo para agradecer. Fiquei atônito. Um empresário renomado como Alexander queria conhecer um professor comum como eu. Balbuciei uma resposta afirmativa e combinamos um encontro num café do centro da cidade no fim de semana. Quando entrei no local, o reconheci de imediato. Sentado num canto, de camisa simples, parecia bem mais saudável do que na noite do ataque. Assim que me viu, abriu um sorriso, e meu coração acelerou. Havia algo naquele olhar, um misto de familiaridade e estranheza. Dean, disse levantando-se e apertando minha mão com firmeza. Obrigado. Se não fosse você, talvez eu não estivesse aqui. Sorri sem jeito, pouco acostumado a ser o centro das atenções. Eu só estava no lugar certo, na hora certa, senhor. Mas ele balançou a cabeça sério. Não, Dean. Você escolheu agir. Podia ter ido embora, mas não foi. Nem todos fariam isso. Começamos a conversar, de início sobre banalidades, mas quanto mais falávamos, mais eu percebia semelhanças estranhas entre nós. Ele era calmo, falava devagar, com uma sinceridade rara. Gostava de café preto, sem açúcar, como eu. Contou histórias da juventude, dias simples em que preferia caminhadas no parque a festas luxuosas. E às vezes, quando me olhava, parecia notar as mesmas semelhanças. Depois de alguns encontros, ele começou a perguntar sobre minha vida, minha família, minha infância. Respondi com cautela, ainda relutante em reabrir feridas antigas. Falei de minha mãe, de sua doçura e de Malaki, um pai que sempre me fez sentir inadequado. Quando mencionei o nome de minha mãe, Paisley Caldwell, vi Alexander empalidecer, como se tivesse levado um choque.
Seus dedos se apertaram em volta da xícara. Os olhos ficaram distantes por alguns segundos. Paisley Caldwell? Repetiu, a voz trêmula. Você disse que sua mãe se chama Paisley Caldwell? Assenti, confuso com a própria ansiedade. Sim, esse é o nome dela. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Então, com voz pesada, começou a contar algo que eu jamais esperava ouvir. Disse que, na juventude, havia amado uma mulher chamada Paisley. Eles se conheceram numa pequena cidade quando ele trabalhava num restaurante para pagar a faculdade. O amor deles foi intenso, mas cheio de obstáculos. Ele sonhava em conquistar o mundo, enquanto ela queria estabilidade e família. Acabaram se separando, não por ódio, mas porque seguiam caminhos diferentes. Nunca a esqueci, disse, a voz embargada. Não sei onde ela está hoje, nem como está. Sorriu, mas era um sorriso perdido no passado. Então acrescentou algo que me deixou gelado. Que coincidência. Ela tem o mesmo nome da sua mãe. Fiquei paralisado. Muitas coincidências. O tipo sanguíneo raro, o olhar, o jeito de falar, e agora o nome de minha mãe. Quis rir, dizer que era apenas uma história solta, mas não consegui. Havia algo na voz dele, no olhar, que agitava uma tempestade dentro de mim. Nos despedimos de forma estranha naquele dia. Ele pediu emprestado meu casaco, dizendo que havia esquecido o dele e precisava encontrar alguém com urgência. Entreguei sem pensar, mas minha mente estava tomada por dúvidas. Obrigado, Dean, disse batendo em meu ombro. Nos veremos em breve. Ele saiu, deixando-me com uma sensação de inquietação sem nome. Passaram-se 2 semanas. A angústia não se dissipava. Pelo contrário, infiltrava-se até nos meus sonhos. Eu tentava me concentrar no trabalho, mas meu pensamento sempre voltava a Alexander, a história de seu amor juvenil, ao nome Paisley. Repetia a mim mesmo que era exagero meu. Então, numa tarde, ao sair da escola, recebi outra ligação. Era Alexander. Sua voz ainda era calorosa, mas havia nela uma urgência contida. Dean, preciso ver você. É importante. Concordei, o coração acelerado. Marcamos de nos encontrar num parque próximo de minha casa, onde os bordos tingiam-se de vermelho ao pôr do sol. Quando cheguei, ele já estava lá, sentado num banco de madeira, segurando um envelope pardo. Vestia um terno simples, mas o peso em seus olhos denunciava um segredo monumental. Sentei ao lado, tentando parecer calmo, mas minhas mãos tremiam ao tocar a madeira fria do banco. Dean, começou ele a voz baixa, tenho pensado muito desde nosso último encontro. Há algo que preciso mostrar. Entregou-me o envelope, fitando-me como se buscasse cada reação. Abra. Com as mãos trêmulas, abri. Dentro, um resultado de exame de DNA. Meus olhos correram pelas linhas até parar na última frase. Probabilidade de paternidade. 99,9. Meu coração parou. O quê? O que isso significa? Perguntei, mesmo já entendendo. Ele respirou fundo, a voz trêmula, mas firme. Dean, você é meu filho. O mundo pareceu desmoronar. Alexander Hale, o homem que eu salvara na viela, o magnata da hotelaria, era meu pai biológico. O que significava que Malachi, aquele que me criara entre desprezos e humilhações, nunca fora meu pai de verdade. Tudo o que eu pensava saber sobre mim, minha família, minha infância, se despedaçava como um espelho quebrado. Quis negar, gritar que era mentira, mas no fundo eu sabia que era verdade. As peças se encaixavam, a frieza de Malachi, os olhares de culpa de minha mãe, o comentário da enfermeira sobre a semelhança. Meu peito doía, como se alguém o apertasse com força. Por quê? Murmurei, sem saber se perguntava a ele ou a mim mesmo. Por que nunca me contaram? Os olhos de Alexander estavam cheios de dor. Eu não sabia, Dean. Não sabia de você até nos conhecermos. Quando mencionou sua mãe, desconfiei. Peguei seu casaco para fazer o teste. Precisava ter certeza. Agora sei. Você é meu filho. Sinto muito que tenha crescido sem a verdade. As palavras dele cortavam como facas, dolorosas, mas de alguma forma reconfortantes. Eu não sabia o que sentir. Mágoa pelos anos vivendo sob desprezo. Raiva por minha mãe ter escondido.
Raiva de mim mesmo por ter acreditado ser menor, por ter permitido que aquelas palavras me moldassem. Mas no meio da tempestade surgiu um alívio inesperado. Finalmente eu entendia por que sempre fui tratado de forma diferente. Não era culpa minha. Alexander colocou a mão em meu ombro, a voz suave, porém firme. Dean, quero reconhecer você. Publicamente. Quero trazer você para a minha vida, dar-lhe o lugar que merece. Você não deve viver nas sombras, nem passar pelo que passou. Seu convite me deixou sem palavras. Parte de mim ansiava aceitar, ser amado, reconhecido, pertencer. Outra parte estava aterrorizada. Eu teria coragem de enfrentar essa verdade? De entrar em um mundo completamente novo? Deixar para trás o pouco que conhecia, por mais doloroso que fosse? Eu. Preciso de tempo, respondi, a voz vacilante. Ele assentiu, compreensivo. Eu espero, Dean. Quando estiver pronto, estarei aqui. Ficamos em silêncio, folhas vermelhas caindo ao nosso redor. Eu segurava o exame de DNA, enquanto dentro de mim um turbilhão de emoções me rasgava. Os dias que se seguiram foram vividos como num estado de sombra. Eu continuava lecionando, ficando diante de minhas turmas, falando de histórias nos livros. Mas minha mente estava distante, perdida entre o passado e o presente. Cada vez que eu me olhava no espelho, via os olhos de Alexander refletidos nos meus. E cada vez que lembrava de minha mãe, a dor se intensificava. Por que ela nunca disse nada? Por que me deixou crescer sob o gelo de Malak, carregando o peso de não ser desejado? Queria sentir raiva dela, mas não conseguia. Sempre que recordava o olhar de culpa em seus olhos, só restava uma dor profunda, como se toda a minha infância tivesse sido um engano. O Dia dos Pais se aproximava, e a casa dos Caldwell fervilhava de preparativos. Ouvi minha mãe ao telefone, empolgada com os planos da festa. Meus irmãos estavam todos envolvidos. Ethan escreveria um discurso, James cuidaria da mesa do jantar, Michael organizaria os parentes. E eu? Como sempre, esquecido. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, invisível. Parte de mim já estava acostumada. Mas depois de descobrir a verdade, o silêncio deles doía como uma lâmina. Até que uma tarde, recebi uma ligação de Malaki. Sua voz era fria como sempre. Dean, não venha para a festa. Este dia é só para meus verdadeiros filhos. Segurei o telefone com força, sentindo o sangue gelar. Meus verdadeiros filhos? As palavras bateram em mim como um tapa. Quis gritar a verdade, dizer que ele nunca fora meu pai. Mas a voz morreu na garganta. Apenas respondi. Está bem. Boa festa. Ele desligou sem se importar. Afundei na cadeira, a mente em redemoinho. Toda a dor sufocada durante anos voltou como uma onda violenta. Não era apenas exclusão, era a negação completa da minha existência como filho. Mas em meio à escuridão, uma chama se acendeu. Não era tristeza. Era raiva. Estava cansado de me curvar, de suportar. O exame de DNA, guardado na minha gaveta, não era só prova. Era a chave para romper o ciclo de humilhação. Naquela noite liguei para Alexander. Contei tudo. As palavras de Malaki, os anos de desprezo, o telefonema que me negava até o direito de estar presente. Minha voz saiu firme. Quero ir à festa do Dia dos Pais, mas não como filho de Malaki. Quero que você vá comigo. Quero revelar a verdade diante de todos. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, a resposta carregada de emoção. Dean, eu estarei lá. Vamos enfrentar isso juntos. No domingo, acordei diferente. Vesti minha melhor camisa azul, ajustei-a diante do espelho. Hoje não iria como o filho desprezado. Hoje eu ia como filho de Alexander Hale. Encontrei-o no café, como combinamos. Ele estava sereno, de terno cinza, os olhos determinados. Pronto, Dean? Perguntou sorrindo. Assenti, apesar do coração acelerado. Pronto. Chegamos à casa dos Caldwell. As janelas iluminadas, as vozes alegres ecoando lá dentro. Minha mãe, como sempre, corria com os preparativos. Malaki, provavelmente, contava orgulhoso as conquistas de meus irmãos. O portão enorme se ergueu diante de nós. Alexander pousou a mão no meu ombro. Estamos fazendo isso por você, Dean, porque você merece a verdade.
Respirei fundo, empurrei a porta. O riso cessou como se o tempo tivesse parado. Todos se voltaram para mim e para o homem ao meu lado. Malak, sentado à cabeceira, erguendo uma taça, congelou ao me ver. Sua expressão passou da surpresa à fúria. Dean, o que está fazendo aqui? Eu disse que não viesse. Minha mãe, no canto, deixou cair uma bandeja de sobremesas ao reconhecer Alexander. Seus olhos tremiam entre choque e lembranças. Ela correu até mim, segurou minha mão, suplicando. Dean, por favor, vá embora. Não diga nada. Eu imploro. Olhei em seus olhos marejados. Mãe, não posso mais me calar. Malak avançou, punhos cerrados, mas Alexander se interpôs. Sua presença firme fez o salão emudecer. Quem é você? Rosnou Malak. Alexander ergueu a voz, clara como um decreto. Eu sou Alexander Hale, fundador da Hale International Resorts. E estou aqui para dizer que Dean não é seu filho. Ele é meu filho biológico. O salão mergulhou em silêncio mortal. Alexander exibiu o envelope com o exame. O murmúrio cresceu entre parentes e convidados. Minha mãe chorava baixinho, confirmando a verdade. Malak ficou rubro, acusando-a. Você me enganou todos esses anos, gritou, apontando o dedo para ela. Ela apenas baixou a cabeça, lágrimas caindo. Voltou-se então contra mim, os olhos em brasa. E você, Dean? O que pensa que é? Um bastardo inútil? Ousou arruinar meu dia, manchar esta família? Mas pela primeira vez não senti medo. Encarei-o, erguendo a voz firme. Eu nunca fui seu filho. Você nunca me tratou como tal. Sofri por 28 anos, mas chega. Meus irmãos ficaram atônitos, os convidados cochichavam. Malak tremia de raiva, mas não tinha mais o controle. E ali, ao lado de meu verdadeiro pai, senti meu peito leve pela primeira vez. Os dias seguintes foram um vendaval. A notícia se espalhou rápido. A família perfeita Caldwell se tornou assunto de fofocas, e a reputação de Malak desmoronou como castelo de areia. Ele reagiu com autoritarismo, proibindo até que meu nome fosse mencionado. Mas seu silêncio apenas confirmava sua derrota. Minha mãe me ligou chorando. Dean, me perdoe, achei que o silêncio te protegeria. Mas errei. Eu não conseguia odiá-la. Só via uma mulher aprisionada que fez o que acreditava ser melhor, mesmo que tenha me ferido. Meus irmãos me olhavam de outro jeito. Michael, antes orgulhoso, invejava-me por agora ser filho de um homem rico. James, receoso de ser superado. Ethan, confuso, dividido entre carinho antigo e rivalidade. Quanto a mim, estava no maior cruzamento da minha vida. Já não carregava o nome Caldwell. Era Dean, filho de Alexander Hale. Alexander me apresentou ao seu mundo, Hale International Resorts. Logo descobri que não era apenas um império de hotéis, era um universo de luxo e poder. Nos primeiros meses, me senti perdido entre cifras milionárias e reuniões de negócios. Muitos me olhavam com desconfiança. É o filho de Hale, mas o que ele entende de negócios? Ouvi alguém sussurrar. As recepções sociais eram sufocantes. Taças tilintando, sorrisos forçados, conversas sobre mercados que eu não compreendia. Eu me sentia pequeno. Mas Alexander nunca me deixou naufragar. Todas as noites, chamava-me ao escritório, abria relatórios e me explicava pacientemente. Dean, não precisa ser brilhante de imediato. Precisa ser paciente. Você vai aprender. Ele me levou a negociações, corrigiu meus erros com calma, acreditou em mim mesmo quando eu não acreditava. E aos poucos, comecei a mudar. Aprendi a responder firme, a sustentar olhares desconfiados. Minhas ideias começaram a ser ouvidas. O ponto de virada veio quando liderei um grande projeto de resort na Europa. Trabalhei noite e dia, tropecei, quase desisti. Mas Alexander estava sempre lá. Quando assinei o contrato final, a sala explodiu em aplausos. Ele colocou a mão em meu ombro, os olhos cheios de orgulho. Dean, você conseguiu. Eu sabia. Naquele instante, soube que não era mais um intruso. Eu pertencia ali. 2 anos se passaram. No Dia dos Pais atual, não havia festa grandiosa nem discursos vazios. Apenas eu e Alexander, no jardim ensolarado atrás de sua mansão, com alguns amigos próximos que se tornaram família. Ele ergueu a taça de vinho, sorrindo para mim.
A você, Dean. A nossa jornada. Sorri de volta, sentindo finalmente um lar. Não o falso palco dos Caldwell, mas um lugar real, de pertencimento. Enquanto o sol se punha atrás das colinas, pensei no caminho percorrido. Do garoto humilhado que acreditava não ter valor, ao homem que descobriu a verdade e ousou enfrentá-la. A vida me ensinou. Não importa o quão duro seja o início, nem as palavras cruéis que tentem definir você. Sempre é possível reescrever o destino. E ao lado de meu pai verdadeiro, eu sabia. Finalmente tinha encontrado quem eu era.